futuro não muito distante, em que os seres humanos não comem mais carne e os animais não estão mais em condições de maus tratos. Isso parece bom, certo? Nem tanto, pelo menos não nesse livro. Um vírus mortal atinge todos os animais, obrigando o ser humano a se tornar vegano. Um vírus que não atinge o ser humano diretamente, a não ser que a gente coma a carne do animal. Mas ao invés de se tornar vegano, o ser humano passa a ser canibal. Esse é o mote do livro Saboroso Cadáver, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar sobre um livro que mexeu muito comigo, pelo menos com o meu estômago. Fique aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e já peço aquele pacotão de sempre, né? Ative as notificações, se inscreva no canal, dê um like, comenta aqui no vídeo. Quanto mais você interagir com o vídeo, melhor. Quanto mais tempo você passar assistindo o canal, melhor. Porque assim o YouTube pode recomendar o canal. Lembrando que esse canal não é monetizado ainda. Então quanto mais você interagir, você vai me ajudar a fazer com que esse canal se monetize. Para você é de graça, não vai custar praticamente nada, a não ser alguns segundos do seu tempo. Para mim vai ser muito valioso. Agustina Basterriga é uma escritora argentina que nasceu em Buenos Aires em 1974. Ela é formada em Belas Artes pela UBA e escreveu 4 livros. Até o momento da gravação desse vídeo, no Brasil, só saiu um livro dela e está para sair outro. Eu não tenho certeza de quando esse vídeo for ao ar, se o segundo livro dela no Brasil já vai ter sido publicado ou não, mas está, assim, está para sair. Por esse livro aqui, Saboroso Cadáver, ela venceu o Prêmio Clarim e o Prêmio Ladies of Horror. Ele foi publicado no Brasil em 2022. Ele saiu na Argentina em 2017, no Brasil foi publicado em 2022 e saiu pela Dark Side. Sempre com essas capas, né, gente? Bastante provocativas, né? Então vou mostrar para vocês a edição. Essa é a capa, essa é a contracapa. O nome da autora não aparece em nenhum momento aqui, nem do livro. Só vai aparecer aqui, logo no início aqui, ó. É aqui que a gente tem o nome do livro, o nome da autora, né? Então é um livro sempre, é uma edição sempre provocativa, assim, sempre que mexe com a gente, né? Dark Side sendo Dark Side. Essa distopia de 180 páginas foi traduzida para o português por Ayelen Medaio. Distopia geralmente é compreendido, gente, como o contrário da utopia, né? Se a utopia é aquele sonho de uma sociedade perfeita, em que todos se dão muito bem, a distopia é o contrário disso. Geralmente ela se passa no futuro distante, né? Ou não tão distante assim, em que a ordem social está toda caótica. Nesse livro a gente não tem necessariamente um marco temporal, mas pela estrutura social a gente percebe que não é algo que seja tão distante assim do nosso presente aqui. E como eu disse para vocês lá no início, um vírus mortal acaba dizimando, acaba contaminando todos os animais, menos o ser humano, e ele só é danoso para o ser humano se a gente comer a carne desse animal. Não explica necessariamente a composição biológica mesmo desse vírus, né? E simplesmente os seres humanos têm que parar de comer carne e, de repente, o canibalismo passa a ser autorizado, mas, é claro, com uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje com a indústria da carne. Então não é um livro que vai se assemelhar a um livro de zumbis que você vai ver gente correndo na rua desesperada com fome, atacando as pessoas adentadas, tá? Não é por aí. É o contrário. Na verdade, a sociedade ela parece normal, como se a gente vivesse numa normalidade, né? Enfim. Mas muito parecido com o que a gente tem aqui. E o sistema todo capitalista ele é voltado para o consumo de carne humana. Ou seja, você tem carnes de melhor qualidade, de menor qualidade, você não pode matar ninguém na rua para comer, são seres humanos que são criados em cativeiro, em laboratório, apenas para o abate. Então você tem carnes nobres, você tem miúdos, você tem tipos de corte, como você tem, por exemplo, para boi, para porco, para frango, etc. E onde colocar o protagonista dessa história? Bom, a autora ela foi cirúrgica, ela colocou o Marcos, protagonista aqui, trabalhando numa empresa do ramo do abate de seres humanos para consumo.
Exatamente. Então a gente vê o dia a dia desse funcionário que é uma pessoa que não está necessariamente lidando direto com o abate, ou seja, não é ele que abate, mas ele é uma pessoa que controla, de certa forma, a qualidade dos produtos e a qualidade do serviço. Então é alguém que vai fazer negociações fora da empresa, é alguém que supervisiona alguns funcionários. Então é a partir do olhar dele, apesar da narrativa ser em terceira pessoa e não em primeira, mas é a partir do foco nele, em que a gente tem acesso a essa história e que a gente vai conhecer então todo esse sistema e todas as profissões e todas as partes envolvidas nessa questão da criação e do abate de seres humanos para consumo. E a partir daí a gente vê a frieza como tudo acontece, né? Assim, não há praticamente a mínima... Tem cenas de abates, assim, inclusive, se você tiver um estômago mais sensível, cuidado com certos gatilhos aqui no livro, tá? Mas é uma frieza muito grande, uma frieza da sociedade, do sistema todo, dele. Então, assim, ele tá sofrendo, mas ele tá sofrendo por uma outra questão. No momento ele tá separado da mulher, momentaneamente, a mulher foi morar com a mãe, porque a relação deles se tornou insustentável porque eles perderam um filho. Então ela estava grávida e perdeu o filho, era o sonho deles terem um bebê, então ele está sofrendo pela perda do bebê e pelo fim do relacionamento. Então assim, ele não está sofrendo porque a sociedade se reorganizou e ele está vendo seres humanos serem mortos, né? Ele está sofrendo por uma coisa individual apenas. Ele não cria uma empatia com outros seres humanos, porque esses seres humanos eles são criados mesmo como em criação em pastos, tá, gente? É como se fosse uma coisa assim. Então, assim, não parece haver humanidade neles. Não há... Vou fazer uma relação com outros animais aqui, né? Por exemplo, e eu sou carnívoro, eu como carne, mas é uma coisa a se pensar, né? Alguns animais a gente nem liga de serem batidos, e outros a gente simplesmente bota nome e traz para perto de casa, domestica e trata como filho. Então é mais ou menos isso que a gente já faz com alguns animais, só que aqui a autora coloca fazendo com seres humanos. Como eu disse, gente, cuidado com os gatilhos, em alguns momentos o livro pode ser bastante detalhista no corte, no abate, na preparação, no sistema de controle de qualidade e tudo mais. Então assim, ele pode despertar, né, alguns gatilhos, porque é muita violência, muita crueldade, canibalismo, morte, então assim, sangue. É um livro que traz muita coisa assim, então estômagos sensíveis tem que tomar cuidado. E até aí, gente, tudo bem, vamos dizer assim, né? Tudo normal na terra da não normalidade, mas até que ele ganha uma humana. Ele ganha uma mulher para criar e abater. Ele dá um presente de um parceiro do frigorífico dele, e simplesmente assim, ele fala o que vai fazer? Vou abater? Vou criar? Ele deixa criando lá na garagem, deixa ela lá, dá comida, dá ração, etc. Até que começa a haver uma questão de uma mínima empatia e de ele desenvolver alguns sentimentos estranhos em relação a essa humana, que é tratada como animal, mas que começa a ser tratada por ele como uma humana como ele. E é aí que a coisa vai começar a dar problema na vida dele. Falando de sensibilidade, né, gente, eu não acho que eu sou tão sensível assim para ler, então eu consigo ler algumas coisas mais fortes. Eu me senti um pouquinho mal, né, do estômago, assim, lendo esse livro. E tem umas cenas, gente, algumas cenas que são não só do abate, né, mas tem uma cena de sexo, por exemplo, que é junto com carne, com sangue, com coisa. É um negócio, assim, tão horroroso. Eu me senti mal lendo aquela cena, mas assim, eu acho que a autora constrói muito bem porque ela causa esse efeito. Eu acho que a intenção é essa mesmo, é causar esse efeito de nojo no leitor. Porque inclusive eu acho que ela queira aqui discutir a questão do consumo de carne, da reflexão de como nós, seres humanos, tratamos os animais no geral, né? Eu não sei se ela chega a ser uma abolicionista animal, né? Abolicionista animal são aquelas pessoas que acreditam que os animais, nós escravizamos os animais, e que nós deveríamos abolir isso, né? Inclusive testes em animais, o consumo de carne, etc. Eu não sei se ela chega a ser isso, eu não fui atrás para saber, mas minimamente ela faz isso, né? De fazer com que a gente discuta essa questão, né? Porque essa carne não aquela é uma coisa cultural, né? Não há em alguns lugares que culturalmente come-se cachorro, por exemplo,
e na sociedade ocidental o cachorro é um bicho domesticado, ou a gente come carne de boi, de vaca, e a vaca na Índia é sagrada. Então assim, olha só essas discussões que ela traz aqui, né? E colocar esse Marcos aí, que é o protagonista, como figura central na narrativa é interessante porque ele está dentro do sistema, né? E ele tá sendo um pouquinho questionador em algumas questões, mas não em relação a todo o sistema. Então ele joga muito com a gente. Tem horas que a gente simpatiza com ele porque fala, puta, realmente, né, que complicado a situação dele. E tem horas que ele faz umas coisas que você fala assim, caraca, bicho, né? Então você às vezes tem raiva e às vezes você tem um sentimento de empatia em relação a ele. É uma coisa que é maluca. Além da cena de sexo, né, tem uma outra cena que ele encontra um zoológico abandonado, e também é uma outra cena de arrepiar muito. E a cena final também é muito forte, muito impactante. Eu não posso contar, não posso dar esse spoiler. Confesso que imaginei que podia acontecer algo do tipo, mas eu não previ essa cena final. Assim, é realmente de botar os bofs pra fora, assim, tem hora, assim, de você ficar indignadíssimo, de você querer tacar o livro na parede, falar assim, não é possível que chegaram a esse ponto. Mas eu não vou adiantar mais, porque senão vai estragar a experiência. Mas, gente, esperem um livro magnífico, hein? E é muito legal, gente, ver esse jogo aqui entre o social e o individual, né? O social pensa uma coisa, o individual, quando traz vantagens pra ele pensa diferente. É claro que vai ter alguma coisa relacionada com essa humana, né, que ele vai criar, enfim. E aqui eu ao longo da narrativa não consegui não reverberar outros textos literários que eu já li, que é o caso do conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Depois, se você leu, ou se você for ler depois, volta aqui no vídeo e conta pra mim se você conhece essa história e se você fez essa relação também. Pra mim ficou muito claro, assim, dessa relação do eu individual com o social, né? Lembrando que o pai contra a mãe é uma pessoa, um pai que precisa criar o filho e começa a caçar escravizados rebeldes que fugiram, e ele acaba capturando uma mãe que está grávida e entrega para o seu senhorio, né? É uma história forte, então você já dá para ver que tem uma relação com criança na história. E também com o livro O Jantar Secreto, do Rafael Montes, que é um livro sobre consumo de carne humana, né? Também é muito forte, mexe muito com os nossos sentidos. Outra leitura que eu indico pra vocês, caso vocês ainda não conheçam. E assim, gente, a caça, né, ela é proibida de humanos. Você não pode sair aí matando e consumindo e fazendo caça. Mas é claro, né, gente, que dentro de um sistema há os poderosos, aos marginais, aos centrais e aos poderosos que estão em cima. As pessoas normais vão lá consumir a carne no açougue. As pessoas marginais, elas têm que viver de restos. E as pessoas poderosas, elas podem raptar pessoas e simularem uma caça, né? Ou seja, é mais bizarro ainda, né? Porque aí quem tem o domínio do poder quer ir lá caçar para dar essa sensação de poder, de você poder ir lá e caçar uma vida humana, poder abater a vida humana e depois degustá-la à mesa. E aí que eu acho que as distopias são fortes, né? Porque a distopia, ela coloca um quadro muito caótico, mas ela sempre traz alguns elementos que estão muito presentes na sociedade de quando o livro é escrito, né? Então há uma certa correlação com o nosso presente. Você fala, mas tá caótico assim, mas será que a gente não faz isso já de uma outra maneira? Numa estrutura parecida? Será que essa indústria da carne, da caça, do tratamento dos animais, será que a gente já não faz isso hoje em dia? E a minha impressão é que sim. E eu acho que é justamente aí que mora a crítica da autora. E a crítica, ao meu ver, também é que é contra o sistema capitalista no geral, né? Que é um sistema que coopta, como eu posso dizer assim, discursos ou narrativas de minorias, narrativas boas, narrativas importantes para a sociedade. Ela coopta e ela reescreve, ela transforma minimamente aqui para ganhar dinheiro, para enriquecer com ela. E isso acontece nos dias de hoje, né? Com narrativas do feminismo, com narrativas de povos originários, com narrativas
da população negra, que são narrativas importantíssimas, que são narrativas que deram muitas conquistas sociais, mas o capitalismo sempre coopta para transformar aquilo num discurso específico para que ele consiga enriquecer. Para terminar, como sempre, um trechinho da obra. Vamos lá? Os funcionários que inspecionam o gado cumprimentam-no das jaulas. Amanhã vão transferir os recém-chegados para as jaulas de cor azul, e daí eles vão direto para o abate, diz-lhes enquanto descem a escada e andam até a sala de boxes. O outro se demora olhando as cabeças das jaulas azuis, faz um sinal para que ele se aproxime e pergunta se aquelas cabeças serão sacrificadas nesse dia. Ele responde que sim. O outro as contempla em silêncio. Antes de chegarem à área dos boxes, passam por algumas jaulas de cor vermelha. São jaulas amplas e em cada uma delas há só uma cabeça. Antes de perguntarem, ele explica que essa é a carne de exportação. São cabeças de primeira geração pura. É a carne mais cara do mercado, porque a criação leva muitos anos. Precisa explicar que o resto da carne é modificada geneticamente para acelerar o crescimento e atingir maior rentabilidade. Espero que tenham gostado, gente, da resenha. Leiam, tá aqui no cantinho, leiam, então, Saboroso Cadáver. Aqui na descrição do vídeo vão alguns links, pessoal. Se vocês puderem, tiverem um tempinho de passar para dar uma olhadinha nesses links, a gente agradece, tá bom? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.